No capítulo anterior, Carolina descobriu que sua irmã e seu ex-namorado estavam juntos e prestes a se casar. Indignada e machucada, ela decidiu ir a um baile de máscaras para esquecer a dor. Lá, conheceu um homem misterioso que a fez se sentir especial como nunca antes. O que era para ser apenas uma noite impulsiva acabou mudando sua vida para sempre, pois daquela noite nasceu uma filha, fruto de um homem que ela só viu uma única vez. Agora, o destino os coloca frente a frente novamente, e segredos do passado virão à tona. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para receber histórias emocionantes em primeira mão. A sala de reuniões continuava em silêncio absoluto. O olhar de Carolina estava fixo nos olhos verdes de Álvaro, e por um instante que pareceu uma eternidade, tudo ao redor desapareceu. Ele sabia, e ela também. O choque era visível nos olhos dele. Um reconhecimento intenso, como se tivesse acabado de encontrar algo que nunca pensou que veria novamente. Ela sentiu um nó se formar no estômago. Mas nenhum dos dois disse nada. Álvaro desviou o olhar por um breve segundo, recompondo-se, e então sua postura voltou a ser a do empresário sério e impecável que todos ali conheciam. Ele não podia se dar ao luxo de demonstrar qualquer reação além do profissionalismo. Carolina fez o mesmo. Respirou fundo, mantendo a expressão neutra, e abaixou os olhos para seus papéis, fingindo um interesse repentino nas anotações que até poucos minutos atrás eram irrelevantes. Mas a tensão entre os dois era palpável. Era como se uma energia invisível percorresse o espaço entre eles, pressionando o ar e tornando impossível ignorar o que ambos estavam sentindo. Tomás Guimarães continuou sua apresentação sobre os avanços da obra, mas Carolina mal conseguiu absorver qualquer palavra. Sua mente girava em torno de uma única realidade. Ele está aqui. Ele está diante de mim. Ela não sabia o que fazer. Será que ele se lembrava dela da mesma forma que ela se lembrava dele? Será que ele tinha alguma lembrança daquela noite? Ou teria sido apenas mais um momento passageiro na vida de um homem poderoso? Carolina sentiu o coração bater acelerado no peito, lutando contra a ansiedade que subia pela sua garganta. Álvaro, por outro lado, mantinha-se focado nas informações, mas de tempos em tempos seu olhar voltava para ela. Ele queria ter certeza de que não estava sonhando. Que aquela mulher sentada à sua frente era realmente a mesma mulher que ele passou anos tentando encontrar. E ela estava linda. Mas não era o momento para aquilo. Ele precisava manter a compostura. Por enquanto. Depois de uma hora que pareceu durar uma eternidade, Tomás encerrou a apresentação. Agradeço a todos. Temos um trabalho intenso pela frente. Amanhã daremos início às próximas etapas, então contamos com a dedicação de cada um aqui. Todos começaram a se levantar e recolher seus materiais. Carolina se sentiu sem ar. Ela precisava sair dali. Álvaro foi chamado por um dos engenheiros para verificar uma parte específica da obra. Ele concordou com um leve aceno, mas enquanto andava, olhava discretamente para trás, procurando por Carolina. Ele precisava falar com ela, antes que ela sumisse dali. Mas Carolina já estava em pânico. Ela se inclinou discretamente para Bianca e sussurrou: "Eu preciso falar com você. Agora." Bianca percebeu o tom tenso da amiga e assentiu, seguindo-a para um canto mais afastado da sala. "O que foi? Você está pálida?" Carolina respirou fundo. "Bia, o Sr. Álvaro Klein é o mascarado daquela noite." Bianca piscou algumas vezes, tentando processar a informação. "O quê?" "É ele, Bia, o pai da Lila." O choque foi imediato. Bianca arregalou os olhos, olhando rapidamente para Álvaro do outro lado da sala, e depois de volta para Carolina. "Você tem certeza?" Carolina passou a mão pelos cabelos nervosa. "Olha para ele, Bianca.
Eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. É ele. Bianca ainda estava tentando absorver tudo. Meu Deus! E agora? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Carolina olhou ao redor, sentindo o pânico crescer. Ela não podia encará-lo de novo. Não agora. Vamos sair daqui, disse Carolina. Eu preciso de ar. Bianca segurou sua mão. Ok, vamos. As duas se dirigiram para o elevador, tentando sair discretamente. Mas o destino não queria facilitar para Carolina. As portas do elevador se abriram. E Álvaro estava lá dentro. Ele não estava sozinho. Outros engenheiros e profissionais do projeto estavam ao seu lado, conversando sobre números e relatórios. Mas nada disso importava. O coração de Carolina congelou. Ela sentiu as pernas ficarem fracas, e o ar ao seu redor pareceu sumir. Ele estava ali, tão perto. Bianca segurou seu braço e sussurrou: "Vamos esperar o próximo." Mas antes que pudessem recuar, Álvaro interrompeu: "Não, podem entrar. Cabe vocês aqui." Seu tom era calmo, neutro, mas seus olhos estavam cravados nela. Era impossível recusar sem parecer estranho. Engolindo seco, Carolina entrou. Bianca fez o mesmo. O único espaço disponível era bem à frente de Álvaro, e foi ali que Carolina ficou, congelada. A tensão no ar era sufocante. Ela conseguia sentir a presença dele atrás de si. Conseguia sentir seu olhar em suas costas. E então ele fez o impensável. Seu toque veio como um choque. De forma discreta, Álvaro encostou a mão na cintura dela, como se tivesse tombado levemente contra seu corpo. Foi um gesto rápido, mas intenso. Carolina sentiu cada nervo do seu corpo se acender. Ela não conseguiu se mexer. Seu coração estava disparado, e então ele soprou de leve seu pescoço. Tão sutil, tão devastador. Seu corpo inteiro reagiu. Arrepios tomaram conta de sua pele, e ela teve que se segurar para não deixar escapar um suspiro. Ele se lembrava. Álvaro sentiu o perfume dela, o mesmo perfume daquela noite, e naquele instante não havia dúvidas. Era ela, a mulher que ele nunca esqueceu. O elevador chegou ao térreo. A porta se abriu e Carolina saiu rápido, sentindo o coração martelar contra o peito. Bianca veio logo atrás, segurando seu braço. Ela não conseguia respirar, não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Mas ao olhar para trás, encontrou os olhos de Álvaro fixos nos dela, intensos, quase como se quisessem perguntar algo. Ela se lembrou. Lembrou do momento inesquecível que tiveram juntos, mas também lembrou que ele a deixou lá. Ele nunca voltou, nunca procurou por ela, e agora ele estava ali, agindo como se tivesse o direito de encostar nela de novo. Carolina não sabia o que era pior, o choque de reencontrá-lo ou a avalanche de sentimentos contraditórios que tomavam conta de seu peito. Ela desviou o olhar e saiu pela porta da frente do prédio, sem olhar para trás. Álvaro permaneceu onde estava, mas ele sabia. Ela era a mulher que ele passou anos tentando encontrar. E agora que a encontrou, ele não iria deixá-la escapar outra vez. Carolina saiu do prédio como se estivesse fugindo. O ar quente do Rio de Janeiro bateu em seu rosto, mas não foi o suficiente para acalmar o frio que percorria sua espinha. Ela não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Álvaro Klein. O homem que, sem saber, era o pai da sua filha. Ela respirou fundo, caminhando apressada ao lado de Bianca. Seu coração ainda estava disparado e sua pele ainda carregava os vestígios do toque dele no elevador. Ela precisava sair dali. Precisava colocar os pensamentos no lugar. Precisava entender o que exatamente aquilo significava. Ele não pode saber sobre Lila. Essa foi a primeira conclusão que sua mente desesperada conseguiu formular. O que aconteceria se Álvaro descobrisse que tem uma filha? Ele ia querer fazer parte da vida dela. Ia tentar levá-la embora.
Ia arrastar Carolina para um mundo do qual ela nunca fez parte. E, acima de tudo, ele sequer se importava. Se tivesse se importado, ele não teria desaparecido naquela noite sem deixar rastros. Ela cerrou os punhos, sentindo a raiva misturada à confusão. Era muita informação, muita coisa que ela não queria sentir. Assim que entraram no táxi, Bianca virou-se para ela, os olhos brilhando de empolgação. Amiga, o CEO dono de tudo está doidinho por você. É isso? Carolina revirou os olhos, apoiando a cabeça contra o banco. Bianca? Não, você vai me contar agora o que foi aquilo. Ele te olhava como se tivesse visto um fantasma. Carolina suspirou. Eu sou um fantasma do passado dele. Bianca franziu o senho. O que ele fez no elevador? Carolina fechou os olhos por um segundo, tentando ignorar o arrepio que ainda percorria sua pele. Ele me tocou. Bianca arregalou os olhos. Tocou como? Carolina engoliu em seco. Como se quisesse confirmar que eu era real, como se não conseguisse evitar. Bianca abriu a boca, chocada. Amiga, ele sentiu. Ele sabe que você é a mulher da noite do baile. Carolina passou a mão no rosto. Já faz 4 anos. Ele pode estar casado, ter filhos, ter seguido a vida. Bianca cruzou os braços. E você não seguiu a sua? Carolina olhou pela janela, vendo as ruas passarem rápido. Ela tentou seguir. Mas sua vida nunca foi realmente dela depois daquela noite. Tudo mudou quando Lila nasceu. Tudo sempre girou em torno da filha. Bianca suspirou. Você vai ter que falar com ele, Carolina. Carolina não respondeu. Porque, no fundo, ela sabia que era verdade. Do lado de fora do prédio, Álvaro observou o táxi desaparecer no trânsito. Seu maxilar estava tenso. Ele não queria deixá-la ir, vê-la ali, tão perto, e depois simplesmente assisti-la ir embora, o deixou inquieto. Ele não conseguia se concentrar. Desde aquela noite no Rio de Janeiro, ele nunca esqueceu a mulher de máscara dourada. Ele não sabia o nome dela. Ele nunca conseguiu encontrá-la. Quando ele voltou ao baile, ela já tinha ido embora. E agora, do nada, ela reapareceu no meio do maior projeto de sua carreira. Ele sentiu o peito apertar. Isso não era coincidência. E ele não iria ignorar isso. Senhor Klein? Ele se virou e viu seu assistente, Leonardo, parado a poucos metros. Quero que consiga o contato das novas arquitetas. Leonardo arqueou a sobrancelha. Carolina Almeida e Bianca Lascuran. Álvaro franziu o senho. Então, qual será o nome dela? Leonardo sorriu. Eu gostei da de azul, senhor. Que mulher linda! Acho que vou investir ali. O olhar de Álvaro ficou afiado. Isso não é um jogo. E este não é o lugar para esse tipo de comentário. Leonardo levantou as mãos, surpreso com a seriedade dele. Ei, calma, chefe. Eu só fiz uma brincadeira. Álvaro continuou olhando para ele, sem expressão. Leonardo pigarreou, desconfortável. Vou conseguir os contatos para o senhor. Álvaro apenas assentiu, passando as mãos pelo rosto. Ele estava desnorteado. Não sabia por quê, mas sentia que algo muito maior estava por trás desse reencontro. E ele não podia simplesmente ignorar isso. Poucos minutos depois, Leonardo voltou com um papel contendo os números de telefone. Álvaro pegou o papel, afastou-se e digitou o número. Chamou. 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz animada de Bianca ecoou do outro lado. Álvaro manteve o tom profissional. Boa noite. Aqui é Álvaro Klein. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos. Mas foi o suficiente para que Álvaro percebesse que Bianca sabia quem ele era. Oh! Bianca pigarreou. Senhor Klein! Que surpresa! Ele estreitou os olhos. Eu preciso falar com você ou é a sua amiga? Eu não sei quem é quem, mas você já deve imaginar. O tom de Bianca mudou sutilmente. Ela sabia.
Ela sabia. Só um momento. Houve um ruído na linha. Álvaro ouviu Bianca sussurrar. É ele. E então um silêncio tenso. Álvaro sentiu a respiração dele acelerar. Um segundo depois, uma nova voz surgiu na linha. Suave, feminina. A voz que ele nunca esqueceu. Alô? O peito de Álvaro apertou. O telefone estava entre seus dedos, mas por um momento ele não soube o que dizer. Do outro lado, Carolina segurava o celular com força, sentindo suas mãos suadas e seu coração batendo contra as costelas. O silêncio entre eles era avassalador. E então, finalmente, ele falou. Então, depois de 4 anos, você está aqui. Carolina fechou os olhos, sentindo seu coração parar. Ela sabia que essa conversa mudaria tudo. Nós precisamos conversar, pessoalmente. A voz dele era grave, firme, mas havia um tom de urgência que a fez prender a respiração. Carolina não respondeu. Bianca estava ao lado dela, praticamente tendo um surto silencioso, ansiosa para saber o que estava acontecendo. Carolina, esse é o seu nome? Ele chamou seu nome pela primeira vez. Ela fechou os olhos por um segundo antes de responder. Sim, eu viajo amanhã cedo, mas não vou sair dessa cidade sem antes falar com você. Pode ser a qualquer hora, qualquer lugar. Mas eu preciso te ver. O coração de Carolina bateu ainda mais rápido. Ela mexeu com ele tanto quanto ele mexia com ela. Esse pensamento a deixou perdida. Tantos anos se passaram. Ela não sabia nada sobre ele, se era casado, se tinha filhos, se ainda pensava nela. Mas pela intensidade na voz dele, a resposta estava clara. Ela respirou fundo. Sim, Álvaro não perdeu tempo. Pode ser agora? Carolina ficou paralisada. Agora! Pede para o táxi parar. Ele disse, sua voz baixa, carregada de necessidade. Eu vou até você. Ela hesitou, mas sabia que também não conseguiria ir para casa e fingir que nada disso aconteceu. Estamos indo para a região central. Ela disse, mordendo o lábio. Perto do café Millennium. 5 minutos. E a ligação caiu. Carolina ficou segurando o celular contra o peito, tentando assimilar tudo. E então, Bianca estava quase saindo do próprio corpo. Amiga, o que ele disse? Carolina piscou ainda sem acreditar. Ele está vindo. Agora. Bianca arregalou os olhos. A primeira noite que vocês se conheceram já foi uma loucura. Quero saber o que vai ser dessa vez. Carolina soltou um riso nervoso, sem coragem de admitir que também se perguntava o mesmo. Quando desceu do táxi, o vento quente do final de tarde bagunçou seus cabelos. Seu coração batia mais rápido do que nunca. Ela não fazia ideia do que esperar. Mas então ele chegou. Um carro preto luxuoso deslizou suavemente pelo asfalto e parou ao lado dela. Carolina piscou. Nunca tinha entrado em um carro como aquele. Mas ali estava ela. Ela entrou no carro hesitante, o cheiro de couro caro misturado ao perfume dele invadindo seus sentidos. O peito dela subia e descia rapidamente. Ela abriu a boca para falar, mas ele não deixou. Com delicadeza, Álvaro colocou a mão sobre os lábios dela. O toque foi inesperado, gentil, mas firme. Carolina ficou imóvel, sentindo os dedos quentes contra sua pele. O olhar dele era intenso, cru. Não fala nada ainda. A voz dele saiu baixa como um pedido. Ela não entendeu até sentir os braços dele ao seu redor. Ele a puxou para um abraço apertado. Ela sentiu o peito forte dele subir e descer com a respiração acelerada. Ele estava tão afetado quanto ela. Seu rosto estava enterrado nos cabelos dela, e ela sentiu a leve aspereza da barba roçando contra seu ombro. Ele inspirou profundamente, como se precisasse gravar o cheiro dela na memória, e Carolina deixou-se embalar naquele momento. Por um instante, tudo o que existia era aquele abraço. Foi só depois de alguns segundos que ele finalmente se afastou.
mas não muito. Os olhos dele estavam cravados nos dela quando disse: "Eu nunca esqueci você." Carolina sentiu o estômago despencar. Nem aquela noite. A voz dele era carregada de verdade. Ele respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. "Eu voltei lá e você já não estava." Carolina ficou paralisada. "Eu tive uma emergência, saí correndo e só me dei conta de que não sabia seu nome ou seu telefone quando já estava socorrendo a pessoa." Ela prendeu a respiração. "Quando voltei, te procurei pela festa toda. Perguntei sobre a lista de convidados. Ninguém sabia quem você era." Ela nunca imaginou que essa seria a explicação. Por tantos anos, acreditou que ele simplesmente tinha ido embora. Agora, ouvindo aquilo, ela não sabia como se sentir. Álvaro segurou o queixo dela com delicadeza. "Você sumiu, mas nunca saiu da minha cabeça." Ela não sabia o que dizer. E então, antes que pudesse processar tudo, ele a beijou. O beijo não foi apressado, não foi faminto, foi intenso, como se ele quisesse memorizar cada segundo. Carolina sentiu as barreiras que construiu ao longo dos anos se romperem. A boca dele movia-se contra a dela com urgência contida e tudo que ela conseguia fazer era se deixar levar. O calor cresceu entre eles. Álvaro deslizou as mãos por sua cintura, puxando-a para mais perto. Os corpos se moldaram um no outro como se nunca tivessem se separado. Foi ele quem interrompeu o beijo, ofegante, os olhos queimando nos dela. "Você é ainda mais linda do que na minha memória." Carolina sentiu o rosto esquentar. Ele começou a beijar seu pescoço, descendo os lábios lentamente. Seu corpo reagia instintivamente, mas então um pensamento cruzou sua mente. Ela se afastou levemente, com dificuldade. "Aqui não." Os olhos dele estavam cheios de desejo. "Por quê?" Ela mordeu o lábio, tentando manter a lucidez. "Porque já fizemos isso uma vez, sem medir as consequências. Eu não vou correr o mesmo risco." Álvaro ficou em silêncio por um segundo. Então, com um meio sorriso, ligou o carro. "Então vamos jantar." Ele a levou para um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Conversaram, riram, se estudaram, mas Carolina não contou sobre Lila. Ela não estava pronta. Álvaro segurou a mão dela sobre a mesa. "Quero passar essa noite com você." O coração de Carolina disparou. Ela sabia que não queria ir embora, que não queria deixar aquela história inacabada outra vez. Quando chegaram ao hotel onde Álvaro estava hospedado, Carolina sabia que dessa vez seria diferente. E foi. Ele não a tocou como um desconhecido. Ele a amou. O tempo todo, ele sussurrava palavras que a deixavam ainda mais entregue. E Carolina não conteve nada. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir tudo. E quando ele pediu para que ela dormisse ali, ao seu lado, ela ficou. Carolina acordou no meio da noite, observando-o dormir. Seu peito subia e descia lentamente, os traços relaxados. Ela pensou em contar tudo, mas não podia. Ainda não. Ele viajaria no dia seguinte, e ela precisava saber mais sobre ele antes de mudar tudo. Então, segurando o segredo mais importante de sua vida, ela fechou os olhos e adormeceu ao lado do homem que nunca deixou de ser seu. O sol mal havia surgido no horizonte quando Álvaro abriu os olhos. Seu corpo estava quente, pesado contra os lençóis macios do hotel, mas seu olhar foi imediatamente atraído para a mulher ao seu lado. Carolina dormia tranquilamente, o peito subindo e descendo em um ritmo suave. O cabelo espalhado pelo travesseiro, a pele dourada pelo tom suave da luz da manhã que entrava pelas cortinas entreabertas. Ela estava ali. Dessa vez, ele não a perderia. Com um movimento lento para não acordá-la, ele pegou o telefone ao lado da cama e pediu o café da manhã no quarto. Mas antes que o serviço chegasse, ele queria mais dela. Queria se certificar de que aquilo não era apenas um sonho. Ele se aproximou devagar,
deslizando os dedos pelo braço dela até chegar ao ombro nu. Depois, seus lábios tomaram o lugar de seus dedos. Carolina se remexeu, um suspiro escapando de seus lábios. "Bom dia, bela adormecida", ele murmurou, a voz ainda rouca pelo sono. Ela piscou algumas vezes antes de abrir completamente os olhos, e o queixo de Álvaro o apertou. Ele não estava pronto para aquilo, para o jeito como o olhar dela parecia confuso e ao mesmo tempo cheio de uma ternura inesperada. Ela estava tão bonita ali, de manhã cedo, sem maquiagem, sem nenhuma barreira entre eles. Tão real. "Bom dia!" A voz dela saiu sonolenta, e ele se inclinou para beijá-la novamente. A campainha do quarto tocou, interrompendo-os. "O café chegou", ele disse, com um sorriso torto. Carolina cobriu o rosto com as mãos. "Eu preciso de um banho." Ele ergueu uma sobrancelha. "Quer companhia?" Ela riu, empurrando-o de leve. "Se eu quiser sair viva desse hotel hoje, é melhor ir sozinha." Ele soltou uma risada baixa, mas não tirou os olhos dela. Ela era dele. E dessa vez, ele não a deixaria desaparecer. Poucos minutos depois, Carolina saiu do banheiro já vestida e se sentou à mesa para tomar café com ele. Álvaro a observava, enquanto ela levava uma xícara de café aos lábios. Ele ainda não conseguia acreditar que finalmente a encontrou. "Eu viajo em algumas horas", ele disse, pousando a xícara sobre o pires. "Mas quero voltar logo." Ela o encarou, sem saber exatamente o que responder. Ele percebeu. Por isso levou a mão até a dela sobre a mesa e entrelaçou seus dedos. "Agora eu sei seu número, seu nome e sei onde você trabalha. Não te perco mais." Carolina sentiu o coração acelerar. Era difícil confiar naquilo, mas ao mesmo tempo era impossível não acreditar nele. "Você mora em São Paulo, certo?" ela perguntou, fingindo desinteresse. "Eu soube que o meu chefe morava lá." Ele soltou uma risada baixa. Ela ergueu uma sobrancelha. "O que foi?" Ele apenas balançou a cabeça como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. "Não precisa planejar desculpas para me evitar, Carolina. Eu não vou desaparecer." Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Ele percebia tudo. "Me conta", Álvaro disse, inclinando-se para a frente. "O que aconteceu na sua vida nesses últimos 4 anos?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela hesitou. Ele queria saber sobre sua vida. Queria entender como tinham sido os anos sem ele. Carolina respirou fundo. "Bom, me formei. Trabalhei em alguns projetos pequenos, nada tão grande quanto esse, mas já tenho alguma experiência." Ele continuou observando-a, esperando por algo mais. Mas ela não falou de Lila. Ainda não era o momento. Ela engoliu em seco. "E você?" perguntou, mudando de assunto. "Como foi sua vida nesses 4 anos?" Por um instante, a expressão de Álvaro se fechou. "Fiquei sozinho por um tempo", ele começou, sem desviar o olhar. "Depois conheci uma mulher. Achei que queria algo sério." Carolina sentiu o estômago revirar. "Você se casou?" Ele negou. "Estava noivo, mas..." Ele fez uma pausa. "Algo me dizia que eu não estava no lugar certo." Carolina não sabia se conseguia respirar direito. "E então, há 3 meses, eu terminei tudo." "Simples assim?" Ele soltou uma risada baixa, mas não havia humor nela. "Não foi simples. Ela queria casar. Eu sabia que não era certo." Ele olhou diretamente para Carolina. "A vida me fez esperar algo mais. E eu resolvi arriscar." Ela não soube o que responder. Pouco depois, Álvaro insistiu em levá-la para casa. "Você não pode ir trabalhar com a mesma roupa de ontem", ele provocou. "Vão desconfiar." Ela revirou os olhos, mas entrou no carro. Por mais que tentasse não pensar nisso, sabia que ele também queria descobrir onde ela morava. Ele não queria perdê-la. Quando chegaram ao prédio onde Carolina dividia o apartamento com Bianca, ele parou o carro e virou-se para ela.
Eu te vejo em breve, ele disse com uma certeza que a fez estremecer. Ela assentiu, abriu a porta e saiu. Mas quando olhou para trás, viu que ele ainda estava lá, ainda olhando para ela. Ela sentiu algo dentro dela se aquecer e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar. Talvez ele realmente voltasse. Quando Carolina entrou no apartamento, Bianca já estava esperando. E então? Bianca pulou do sofá. Carolina largou a bolsa na mesa e sorriu. Você não vai acreditar no que aconteceu. Minutos depois, as duas saíram para o trabalho. Ao chegarem ao escritório, Carolina congelou. Sobre sua mesa havia um buquê de flores. O perfume das rosas encheu o ambiente, e ela sabia exatamente de quem eram. Uau! Você já chegou nesse nível com o chefe? Bianca provocou. Antes que Carolina pudesse responder, Leonardo, o assistente pessoal de Álvaro, entrou na sala. Ele olhou diretamente para ela e sorriu. Carolina ficou tensa, mas disfarçou. Leonardo colocou as mãos nos bolsos e inclinou a cabeça de lado. Aceita jantar comigo? Leonardo perguntou direto. Carolina piscou surpresa. Ah! Bianca levantou as sobrancelhas. Essa é nova. Carolina respirou fundo. Desculpe, mas não posso. Ela se afastou, voltando sua atenção aos papéis sobre a mesa. Leonardo ficou parado por alguns segundos, analisando-a enquanto ela caminhava. Então pegou o celular e digitou uma mensagem. Chefe, estou encantado pela arquiteta Carolina. Já estou te avisando porque essa eu vou querer conquistar. E não é brincadeira, estou falando sério. Álvaro leu a mensagem de Leonardo, mas não respondeu. Ele apenas cerrava os punhos, sentindo o sangue ferver. Leonardo queria Carolina. E isso não ia acontecer. Ele não podia ficar longe dela e correr o risco de perdê-la, ainda mais agora que outro homem estava pronto para conquistá-la. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e digitou uma mensagem para Carolina. Não quero Leonardo perto de você. Você é toda minha. Ele ficou olhando para a tela, esperando a resposta. Quando o celular vibrou, Carolina estava ao lado de Bianca. Ela desbloqueou a tela e leu a mensagem. Seu corpo inteiro se arrepiou. Meu Deus! Ela olhou para Bianca mostrando o celular. Bianca arregalou os olhos e depois gritou. Amiga, isso aqui é um homem apaixonado. Ele quer marcar território. Carolina engoliu em seco, sentindo uma mistura de emoções. Ela sabia que Álvaro era intenso, mas ele estava deixando claro que não ia desistir dela. E agora? Bianca cutucou. Agora eu finjo que sou fria e finjo que essa mensagem não me abalou. Bianca riu. Você já era, amiga. Já caiu no feitiço do chefão. Carolina revirou os olhos e deixou o celular de lado, mas, no fundo, ela sabia que era verdade. Algumas horas depois, já em casa, Carolina estava prestes a tomar um banho quando o telefone tocou. Ela franziu a testa ao ver o nome na tela. Álvaro. Ela atendeu hesitante. Alô? Você pode descer? Estou te esperando. O coração dela deu um salto. O quê? Eu estou aqui embaixo. Vem. Ela correu para a janela. E lá estava ele. O carro preto parado na frente do prédio, esperando por ela. Bianca, que já tinha notado sua expressão atordoada, gritou animada. Não acredito! Ele veio te buscar! Carolina ainda tentava processar. Mas, Bia, o que eu faço? Você desce! Mas antes... Bianca correu para o guarda-roupa e puxou um vestido preto deslumbrante. Vista isso. Você vai matar esse homem do coração. Carolina resistiu por um segundo, mas no fundo ela queria ir. E queria estar linda para ele. Quando Carolina desceu e saiu do prédio, Álvaro já estava fora do carro, esperando por ela. E no momento em que seus olhos pousaram nela, ele perdeu o ar. Ela estava perfeita. O vestido preto abraçava cada curva do seu corpo, e os cabelos soltos caíam em ondas sobre seus ombros. Sem pensar duas vezes, ele a puxou para um abraço.
Ela sentiu o calor dele, o perfume marcante, a respiração quente contra seu pescoço. Eu não consegui ficar longe. A voz dele estava baixa, rouca. Ela sorriu. Não precisa ter ciúmes, Álvaro. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os polegares acariciando sua pele. Tenho medo de te perder de novo. Ela segurou as mãos dele sobre seu rosto. Você não vai. Ele a puxou para um beijo, mas antes que seus lábios se encontrassem, o celular de Carolina tocou. Era uma chamada de vídeo. Ela gelou. Na tela, o nome que a fez perder a cor. Lila. Álvaro percebeu na hora que algo estava errado. Atenda. Carolina olhou para ele, o coração disparado. Mas o telefone continuava tocando. Lila não desistia. Era o horário em que sempre falavam. E então, Carolina atendeu. Mamãe! A voz animada de Lila encheu o local. Saudades! Você está linda com esse vestido. Deixa eu ver. Carolina virou a câmera para mostrar sua roupa, tentando agir naturalmente. Mas ela sabia. Sabia que Álvaro estava em choque ao seu lado. Ele ainda não disse nada. Mas seu corpo estava tenso, e ele entrou no carro em silêncio. E ela podia sentir que sua mente trabalhava rapidamente, processando a revelação que acabava de receber. Carolina ficou ali do lado de fora do carro e continuou conversando com a filha. Como foi seu dia, meu amor? Ela tentava soar normal, mas estava tremendo. Quando a ligação terminou, Carolina ficou parada por alguns segundos, respirando fundo. Ela não tinha mais como esconder. Era a hora da verdade. Ela abriu a porta do carro e entrou novamente. Álvaro ainda estava calado. Seus olhos estavam fixos no para-brisa. Seu maxilar estava rígido. A tensão no ar era sufocante. Então, finalmente, ele falou. Você é casada? A voz dele estava baixa, mas firme. Carolina olhou para ele, surpresa. Não. Ele virou a cabeça lentamente para encará-la. Mas você tem uma filha. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Carolina engoliu em seco. Ela não tinha mais saída. Ele esperou. Esperou que ela dissesse alguma coisa, mas quando viu que ela não respondia, seu olhar se tornou ainda mais intenso. Por que não me contou antes? Ela desviou o olhar. Ela não sabia como explicar. Álvaro respirou fundo, tentando manter o controle. Ela está morando com o pai, e você aqui? É isso? Carolina fechou os olhos por um segundo, antes de responder. Não. Lila mora com meus pais. O silêncio entre eles se tornou insuportável. Então, ele fez a pergunta que mudaria tudo. Quantos anos ela tem? Carolina sentiu o coração martelar contra o peito. Ela abriu a boca, mas a resposta parecia presa na garganta. Finalmente, com a voz quase inaudível, ela disse: 4 anos. O mundo parou. Álvaro piscou lentamente, como se precisasse absorver aquela informação. Ele ficou em silêncio. Seu olhar estava fixo nela. Carolina não conseguia dizer mais nada. O medo a consumia. Ela sentia que ele estava tentando juntar todas as peças, tentando entender o que aquilo significava, até que finalmente ele perguntou: quem é o pai dela? Carolina prendeu a respiração. Seu coração batia descontrolado. E então, ela disse a única coisa que ele jamais esperava ouvir. Você. Carolina sentiu o peito apertar enquanto observava Álvaro absorver suas palavras. O silêncio entre eles era absoluto, mas o impacto da verdade pulsava no ar. Os olhos verdes dele estavam cravados nela, e por um momento ela não soube como ele reagiria. Até que, de repente, ele sorriu, não um sorriso qualquer, um sorriso radiante, intenso, cheio de uma emoção que ela não conseguia descrever. Álvaro passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo, como se tentasse organizar os pensamentos. Eu sou pai, ele repetiu para si mesmo, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar.
E então seus olhos brilharam de um jeito diferente. Me deixa ver ela. Carolina hesitou, ainda processando a reviravolta dos últimos minutos. Mas antes que pudesse pensar demais, Álvaro pegou delicadamente sua mão. Por favor. Ela não conseguiu recusar. Com os dedos trêmulos, desbloqueou o celular e chamou Lila novamente. A menina atendeu na mesma hora, com o rostinho animado, iluminando a tela. Mamãe, você de novo! Ela riu. E então Álvaro viu. Aquela garotinha de cachos dourados e olhos verdes vivos o encarava pela tela. Os olhos dele. Se antes ele ainda tinha alguma dúvida, naquele instante todas sumiram. Lila franziu a testa curiosa. Quem é esse, mamãe? Carolina engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, Álvaro sorriu para a filha. Oi, princesa. Lila arregalou os olhos. Você tem olhos iguais aos meus? O coração de Carolina quase parou. Tenho, sim. A voz de Álvaro saiu embargada. Lila sorriu. Você é amigo da minha mamãe? Álvaro olhou para Carolina e o que ela viu em seu olhar fez seu peito se apertar. Eu sou, meu amor, e espero ser seu amigo também. Lila riu animada. Eu gosto de novos amigos. Carolina sentia as lágrimas arderem em seus olhos, então se apressou a encerrar a ligação. Quando o celular saiu da tela, ela ainda tentava organizar seus sentimentos, mas Álvaro não esperou. Ele a puxou para um abraço apertado. Me perdoa. A voz dele era um sussurro rouco contra seus cabelos. Me perdoa por não estar lá, por não saber, por tudo. Carolina fechou os olhos, sentindo-se envolvida pelo calor dele. Não foi sua culpa. Não precisa se perdoar. Ele se afastou o suficiente para segurar seu rosto entre as mãos. Eu perdi 4 anos da vida da minha filha. Eu perdi você, mas não vou perder mais nada. As lágrimas finalmente escaparam pelos olhos dela, e ele as enxugou com os polegares. Álvaro respirou fundo. Me conta tudo. Quero saber cada detalhe. Carolina sentiu a garganta apertar, mas contou. Contou como foi traída pela irmã e pelo ex-namorado. Como se sentiu destruída. Como aquela noite no baile foi um impulso, mas o primeiro momento em que se sentiu verdadeiramente desejada e especial. Falou sobre a descoberta da gravidez, sobre o apoio incondicional dos pais e o julgamento de todos à sua volta. Sobre os olhares tortos, sobre as insinuações maldosas e, principalmente, sobre Lila. Sobre o quanto a amava, sobre como cada sacrifício valeu a pena, sobre como já havia escolhido até a creche para que a filha se mudasse para o Rio de Janeiro. Por fim, baixou os olhos. Desde então, nunca tive outro homem. Álvaro segurou sua mão com firmeza. Porque esse lugar sempre foi meu. Eu sabia que eu ia te encontrar de novo. Eu sabia. Carolina sentiu seu coração estremecer. Álvaro pegou a bolsa dela e a puxou pela mão. Vem comigo. Vamos ali. Ela piscou, confusa. Aonde vamos? Ao shopping aqui pertinho. O quê? Mas ele já estava a guiando para fora do carro, com um brilho determinado nos olhos. Alguns minutos depois, Carolina ainda não entendia completamente o que estava acontecendo quando Álvaro parou em frente a uma joalheria. Seu coração bateu forte. Ele a puxou para dentro, sem hesitação. Vou escolher um anel. Ela arregalou os olhos. O quê? Álvaro segurou suas 2 mãos, olhando no fundo de seus olhos. Você sempre foi minha. Desde aquela noite, Carolina sentiu o ar faltar. Casa comigo? Ela piscou, o mundo girando ao seu redor. Álvaro, eu perdi tempo demais. Você e Lila são minha família. Eu quero me casar com você, cuidar de vocês e nunca mais deixar vocês longe de mim. Carolina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto e então sorriu. Sim, 1000 vezes sim. No dia seguinte, estavam juntos no avião para Belo Horizonte.
Bianca quase explodiu de alegria ao ver a amiga radiante. Mas nada se comparava à reação dos pais de Carolina quando Álvaro se apresentou oficialmente. Ele olhou para os dois, firme e decidido. Quero me casar com sua filha e quero ser um pai presente para Lila. Dona Cecília chorou. Seu Antônio segurou as lágrimas. Eles se abraçaram e então, finalmente, Álvaro conheceu sua filha. O momento em que segurou Lila nos braços pela primeira vez foi indescritível. Ele não segurou as lágrimas. E nem Carolina. A felicidade deles incomodou quem menos merecia estar ali. A irmã de Carolina e seu marido, seu ex, ficaram pálidos ao saber da notícia. A mulher que passaram anos zombando agora estava casando com um empresário rico e influente. E o melhor de tudo, ela estava feliz. Porque depois de tudo, Carolina tinha encontrado sua verdadeira família e, sem dúvida alguma, o amor da sua vida. Alguns meses depois, Carolina e Álvaro se casaram, e foi uma cerimônia grandiosa, como ele sempre quis. Álvaro não queria apenas uma troca de alianças discreta. Ele queria que o mundo inteiro soubesse que Carolina era o amor da sua vida. Eu esperei tempo demais para te ter comigo. Agora quero que todos saibam que você é minha esposa. Ele dizia sempre que Carolina sugeria algo mais simples. Então, com a ajuda de Bianca, que estava empolgada como se fosse seu próprio casamento, Carolina mergulhou nos preparativos. Contrataram as melhores empresas de organização de eventos. O salão escolhido era imenso, elegante e sofisticado, decorado com flores brancas e douradas, lustres de cristal e arranjos impecáveis. Cada detalhe foi pensado para que aquele dia fosse perfeito. No grande dia, Carolina vestia um deslumbrante vestido branco com uma longa cauda e um véu delicado que parecia flutuar no ar. Álvaro, impecável em seu terno sob medida, não conseguia tirar os olhos dela enquanto ela caminhava pelo corredor. Lila foi a grande estrela da cerimônia, levando as alianças até o altar com um sorriso que iluminava a todos. Os olhos verdes da menina brilhavam tanto quanto os do pai quando ele a viu. Quando Carolina e Álvaro disseram sim, o salão inteiro explodiu em aplausos. Amigos, familiares e até empresários e parceiros de negócios de Álvaro estavam ali, testemunhando aquele momento tão especial. Na festa, a alegria transbordava. Bianca não se afastou de Carolina, garantindo que tudo saísse perfeito. Você está maravilhosa. Esse é o dia mais lindo da sua vida e você merece cada segundo disso, Bianca dizia, emocionada. Carolina olhava ao redor, vendo as pessoas sorrindo, os brindes, os olhares de admiração para ela e Álvaro, e sentia o coração transbordar de gratidão. Eles voltaram para Belo Horizonte logo depois do casamento. Álvaro comprou uma casa espaçosa e confortável, onde Carolina finalmente pôde dar a Lila tudo o que sonhava. Um quarto cheio de cores e brinquedos, um quintal imenso para brincar e uma rotina tranquila. Álvaro queria que Carolina deixasse o emprego para poder acompanhá-lo nas viagens de negócios, mas ela não cedeu facilmente. Eu não posso ficar pulando de cidade em cidade com Lila. Ela precisa de uma rotina, uma escola, amigos, estabilidade. Álvaro sabia que ela estava certa. No fundo, sabia que isso era o melhor para Lila. Pelo menos até a obra acabar eu fico, depois vemos como será. Ela concluiu. Mesmo que relutante, Álvaro aceitou. Enquanto Carolina se dedicava ao trabalho, Bianca viveu sua própria história de amor ao começar a namorar um dos engenheiros da obra. Era comum que, nos fins de semana, todos se reunissem na nova casa de Carolina e Álvaro para jantar ou passar o dia juntos no jardim. Lila adorava esses momentos. Ela corria pelo quintal, inventava brincadeiras e, sempre que podia, subia no colo do pai para encher o rosto dele de beijos. Álvaro nunca se cansava desses instantes.
Ele sabia que, se pudesse voltar no tempo, daria qualquer coisa para não ter perdido os primeiros anos de vida da filha. Eu tenho sorte de vocês duas terem esperado por mim, ele disse certa vez, abraçando Carolina na varanda enquanto observavam Lila brincar. Carolina o abraçou de volta e sorriu. Eu também tive sorte. Às vezes a vida nos surpreende. Os momentos difíceis, as dores e os tropeços que parecem insuperáveis podem, na verdade, estar nos guiando para algo muito maior. Algo que ainda não conseguimos enxergar. Por isso, mesmo nos dias ruins, é preciso confiar. Às vezes, o que parece um fim é, na verdade, apenas o começo de uma história ainda mais bonita. Fim. Se você gostou dessa história, conte pra gente o que achou. Deixe sua nota de 1 a 10 nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir ao próximo vídeo que está te esperando. Seu apoio é muito importante.